Olá, bom dia aos alunos do segundo para o terceiro ano. Professor Rodrigo aqui. Bom, nessa aula aqui nós vamos falar um pouco sobre as questões que vão aparecer no simulado de vocês. Certo? Eu selecionei aí 3 temas que a gente vai abordar nesse simulado. Esses temas não foram por acaso, né? São temas que a gente já viu aqui, porém são temas importantes, né? Principalmente para o Enem. Futuramente, esses temas geralmente são abordados e vocês vão já estar a par desses assuntos, certo? Então, eu estou sempre direcionando esses assuntos pensando no desempenho de vocês no Enem, que é bem importante, né? Vocês se prepararem sempre, né, desde já. E uma forma de se preparar é fazendo esse simulado, né, com esses assuntos, certo? Então, vamos lá, né, gente? Seguinte, o primeiro assunto foi sobre questão da indústria, certo? São características da indústria. Eu coloquei algumas questões sobre isso. E isso a gente vai relembrar um pouco aqui, né? Fazer uma revisão, certo? A divisão do trabalho, né? Um pouco. Aqui a indústria, tá aqui, ó. Tipos de indústria, certo? A indústria é bem dividida, né? Bem, vamos dizer assim, dividida em classes de, de ordem econômica. Por exemplo, nós temos a indústria de bens de consumo. O que é isso? Né? Só para produzir as mercadorias que serão consumidas diretamente pela população, ou seja, é direto no mercado consumidor, certo? Então, por isso que diz, são de bens de consumo. É uma indústria que produz seus produtos direto para o consumidor, não é para outra indústria, sim para o consumidor. Existem 2 tipos de produtos: os de bens de consumo duráveis, que são que fabricam produtos com vida útil longa, né? Como eletrodomésticos, computadores e automóveis, para citar aqui o exemplo, né? Então, e tem também a indústria de bens de consumo não duráveis, que fabrica produtos com vida útil curta, como alimentos, calçados e roupas. Então, a indústria de bens de consumo é dividida entre bens duráveis e não duráveis, certo? Temos aqui uma imagem, né, desses bens de consumo, fabricando aqui sapato diretamente para o mercado consumidor final. Aí nós temos aqui ainda a indústria de bens intermediários, produz máquinas que serão utilizadas para outras indústrias, certo? Bom, aqui é o seguinte: as indústrias de bens de consumo são direto para o consumidor. Já a indústria de bens intermediários, ela produz para outra empresa, né? Para outra grande empresa. Que tipo de produtos são produzidos? Principalmente máquinas que serão utilizadas por outras indústrias, certo? Nós temos também a indústria de bem de produção, produz as matérias-primas que serão utilizadas para outras indústrias. Aqui, os bens de produção, eles produzem a matéria-prima, certo? A matéria-prima. Já os bens intermediários, eles produzem máquinas. Vou dar aqui um exemplo para a gente entender melhor. Vamos supor aqui que tem uma empresa que vende uma máquina de assar frango, né? É uma empresa que fabrica essas máquinas de assar frango ou carne, por exemplo. Só que a empresa ela não vai vender frango, né? Ela vai vender ou para um empresário único ou então para uma rede de empresas que vai pegar essa máquina e a partir daí vai vender o frango. Só é um exemplo, né? Então elas são indústrias que trabalham com máquinas, certo? Então ela vende para outro empresário que a partir daí que ele vai comercializar o produto para o consumidor final. Por isso que é intermediário, não é direto para o consumidor. Deu para entender bem, né? Já que a indústria de bens de produção produz, produz as matérias-primas que serão utilizadas por outras indústrias. Aqui pode ser insumos, como por exemplo, inseticidas que são utilizados na lavoura, né? Que vão melhorar
plantio, né? Tudo isso está nessas indústrias de bem de produção, certo? Então, a gente, por exemplo, pode ser também uma serraria, né, que produz os móveis inacabados, vai para uma loja e aí a loja que comercializa, né, aquele produto. Então, nós temos aqui os bens de produção, certo? Que é direto para o consumidor final, os bens intermediários, que são as máquinas, que são vendidas para outra indústria, e a indústria de bens de produção, que produz as matérias-primas que serão utilizadas por outras indústrias. Vou dar outro exemplo, as indústrias, a Vale do Rio Doce, que é uma indústria grande do Brasil, que produz ferro, manganês, né? Bauxita, que são minerais que são utilizados na indústria. O alumínio, por exemplo, a bauxita, né? Então, são indústrias de produção de matérias-primas. Aí outra empresa vai pegar aquela matéria-prima que foi produzida por determinada indústria e transforma em produto acabado, certo? Então, está aqui um exemplo, né, de bens intermediários, fabricando máquinas, aqui em bens de produção, certo? Usina de energia e os tipos de indústria, dois tipos, tradicionais e modernas. Quais são as tradicionais? Empregam-se de tecnologia antiga e mão de obra numerosa. Usam pouca tecnologia, pois não investem na modernização. Então é bem simples entender os tipos, né? Já a indústria moderna, os progressos científicos e tecnológicos são aplicados à produção industrial. A mão de obra é altamente especializada e a produtividade elevada, certo? Então, aqui o exemplo, na indústria tradicional, muita gente trabalhando, pouca tecnologia. E aqui indústria moderna, pouca gente trabalhando e muita tecnologia, certo? Então é bem simples de entender uma indústria da outra. Agora a gente vai falar um pouco sobre a questão um pouco sobre energia, né? Que também vai ter muitas questões sobre isso. Então a gente vai abordar também esse tema sobre essas fontes de energia, né? Principalmente as energias é, renováveis e não renováveis, né? Então, o que são fontes renováveis? São fontes de energia inesgotáveis, o que podem ser repostas a curto ou médio prazo, né, espontaneamente ou por intervenção humana. São também chamadas de fontes de energia ecológica e, ao fazerem parte de uma política energética, desempenham um papel fundamental no desenvolvimento sustentável. Coloquei um vídeo lá para vocês, na semana passada, sobre a usina do Piauí, né, usina de geração a partir da energia solar, que é bem importante também, né? E a gente abordar tá aqui a placa solar, né? Tipo de energia bem limpa, né? A energia muscular, né? Que são exemplos, né? Nós temos a energia vegetal da biomassa. Nós temos também aqui a energia hidráulica, muito utilizada no Brasil. A energia eólica também muito utilizada no Piauí, certo? No Nordeste. Está começando a ficar bem, vamos dizer assim, bem utilizável, né? Bem comum. E a energia do centro da Terra, do calor da Terra, é chamada energia geotérmica. Então nós temos aqui algumas fontes de energia, energia solar e energia eólica, bem importante aqui, né? E a hidráulica, que são energias consideradas renováveis. A energia hidráulica é renovável? Sim, ela também pode ser considerada renovável. Aí nós temos aqui essas fontes, né, de energia. Aí tem as não renováveis, são fontes de energia esgotáveis e não serão respostas como o petróleo, gás natural, urânio, carvão mineral e entre outros. O petróleo é a fonte de energia mais consumida no mundo, certo? Por isso que é tão caro, né? Então nós temos aqui o petróleo, né? Aqui os exemplos. Temos aqui a usina de gás, né? Enriquecimento de urânio, um material bastante
explosivo, né? Bem também poluentes, caso entre em contato com um material desse. Por isso que tem poucas usinas no mundo, só os países mais ricos conseguem fazer uma usina a partir do urânio, né? O enriquecimento do urânio. Nós temos também uma mina de carvão mineral. Todas essas fontes aqui de energia não são renováveis, certo? Então era isso, viu, gente? Sobre isso. São fontes renováveis, essas, e não renováveis, essas fontes aqui, né? Nós temos aqui alguma coisa relacionada ao consumo, né? 43% do petróleo é a forma mais consumida no mundo. Em segundo é a eletricidade, certo? Então agora a gente vai falar sobre a questão da migração também, né? Que eu falei para vocês sobre... Só um momento aqui. Pronto, resolvido aqui um problema técnico. Bem, sobre migração, né? Falei com vocês sobre esse assunto, também é bem importante a gente abordar aqui, certo? Então vamos lá. Eu coloquei os conceitos, né, de migração, alguns conceitos que a gente vai ver, certo? É migração quando sai, migração quando chega, bem simples, né? Sazonal, o que é uma migração sazonal? É de tempos em tempos, certo? Ou seja, de 3 em 3 meses você tem que estar migrando para outro estado, outro local, né? Ela se enquadra dentro da migração temporária, sazonal, semanal ou diária. Quando é diária, nós dizemos que é uma migração pendular. Quando não é diária, mas é constante, é a sazonal, certo? Tem as migrações internas e externas, né? E legal, legal, acho que esse aqui eu não vou abordar muito, porque é bem simples, né? De ser entendido. A área de partida e a área de chegada, né? Então, nós temos a emigração e imigração, certo? Então, eu queria pegar mais sobre isso aqui, ó. Questão aqui dos tipos, né? Nós temos migração, como eu falei, sazonal, de tempos em tempos, semanal ou diária. Diária é quando a gente chama de migração pendular. Já existe também a definitiva ou duradoura, certo? Vai cair também uma questão de migração também, certo, gente? Mas vai ser bem interessante. Vou passar uma atividade logo mais e no simulado vocês já estão sabendo dos assuntos. Esses 3 tipos de assunto: a indústria, é, fontes de energia e migrações, certo? Então era isso. Valeu e até a próxima.